Quase 2 anos investindo em fundos imobiliários, 1 ano e 11 meses para ser mais exato. Cheguei a 440 cotas do fundo MXRF11 e vou te mostrar exatamente o quanto eu já recebi de dividendos. E tem um detalhe, nesse mês de janeiro eu bati um recorde de dividendos aqui. Foi um valor muito acima da média, mas foi fechamento de semestre e isso sempre acontece. Para quem não sabe, os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir 95% dos seus lucros a cada semestre em dividendos. Só que a maioria dos fundos imobiliários, isso não é uma regra, eles vão guardando aquela sobra de dividendos para pagar no fechamento do semestre. Na maioria das vezes a gente acaba recebendo mais justamente por isso. Mas a composição da minha carteira atualmente está da seguinte forma: BTHF11, que é o antigo fundo BCFF11, eu tô com um total de 204 cotas, MXRF11, 440 cotas, XPLG, que é um fundo logístico, 26 cotas, KNCR11, 37 cotas, HGLG, 22 cotas, VGIR, 250 cotas, VISC11, 31, JSRE, 11 cotas, HGCR11, 28, TRXF11, 57, MAL11, 30, RBVA11, 48 cotas, Betal11, 25 cotas e Game11, 150 cotas. Bom, e nessa ordem aqui foi conforme eu fui comprando meus fundos imobiliários, por isso que ele está dessa forma. Eu vou te mostrar então quanto que eu já recebi acumulado com o fundo MXRF11. Lembrando que devido a todas essas quedas aqui do mercado, eu só tenho um fundo imobiliário que eu tô no positivo, considerando apenas o valor da cota do fundo imobiliário. Agora, quando eu pego os proventos que eu já recebi, a maioria deles eu ainda estou no positivo e no geral a minha carteira ainda está no positivo, só que muito pouco. Se eu colocar a inflação na conta, ela também está no negativo. Então faz o seguinte, se inscreva no canal, ativa as notificações e vem pra cá. Bom, atualmente essa é a minha carteira de fundos imobiliários, essa planilha que eu utilizo para gerenciar os meus ativos. Ela é integrada lá com o Google Finance, então o preço da cota aqui fica alterando a cada 15, 20 minutos mais ou menos. Por isso que no decorrer do vídeo aqui pode ser que os valores acabem mudando. Então o fundo BTHF11 eu tenho 204 cotas, o preço hoje está R$ 7,07 e o meu preço médio está em R$ 10,01. Lembrando que esse fundo aqui é o antigo BCFF11 que acabou mudando. O MXRF11, olha só quanto que eu estou no negativo. Ó. O meu preço médio está em R$ 10,13, tenho 440 cotas e o preço hoje está em R$ 8,99. Ou seja, eu estou no negativo aqui um total de R$ 502, 11% de rentabilidade negativa. Mas eu já recebi um total de 782 acumulados desse fundo imobiliário de proventos. Então a carteira ainda está no positivo com esse fundo, cerca de 6%, porque tem R$ 280 aqui de lucro. E a mesma lógica se aplica a todos os fundos. Você pode ver que o único que está no positivo é o KNCR11. O preço hoje está em R$ 100,14, o meu preço médio está em R$ 96,99. Então eu estou com lucro aqui na cota e já recebi 773 de proventos. Então dá um total aqui de 890, uma rentabilidade aqui de 24% em menos de 2 anos. Muito bom, dá mais de 1% ao mês aqui considerando. Então no total aqui, pessoal, eu já investi um total de 43.862 e se eu fosse vender no dia de hoje, né, 38.042 aqui, 5.820 negativo, daria um total de 13%. Mas obviamente, desses 43.800, total de 6.706 foram recebidos de dividendos, que eu fui reinvestindo. Todos os proventos que eu recebo de fundos imobiliários, eu vou recomprando novas cotas. Por isso que é importante que você reinvista todos os proventos que você vai recebendo. Aqui está a distribuição da carteira, total que eu fui investindo aqui mês a mês, ó. Você pode ver que eu comecei lá em 2023. O primeiro mês que eu investi em fundos imobiliários foi no mês 3 de 2023. Então eu investi um total de 4.400, depois 2, depois 10 e assim sucessivamente. Eu fechei o ano de 2023 com 35.125. 2024 a mesma coisa. Lembrando que 2023 eu investi muito mais porque eu tinha uma moto 750 cilindradas. Eu vendi ela justamente para investir em fundos imobiliários. Já que em 2024 foi só o aporte que eu fui fazendo dos proventos, mais o dinheiro que eu fui tirando aqui do meu salário, podemos dizer assim. Então eu investi um total de 9.633 e agora 2024 um total de 606. No mês 2 eu ainda não fiz nenhuma compra. Eu tô analisando como que eu vou levar daqui para frente, considerando a nossa política atual. Não sei direito o que vai acontecer. É uma ótima janela de oportunidade para a pessoa se posicionar. Para quem já está posicionado, é uma outra coisa que tem que levar em consideração. Aqui está o gráfico de todos os fundos, considerando o valor atual.
Minha maior posição aqui tá no TRXF11, 5.610, e a menor, o JSRE. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui na parte de resumo de dividendos. Coloquei o filtro aqui do dia 1 a 31, recebi um total de R$ 463 reais. Foi o recorde de proventos que eu já recebi com essa carteira de fundos imobiliários. Nessa parte da planilha aqui, ela considera o preço da cota no dia 31/1 de 2025 para a gente ter uma referência de quanto pagou percentualmente. Então, PTHF11, eu recebi R$19,85, referente a 204 cotas, deu um total de 10 centavos por cota. O valor na cota no dia estava R$ 7,10, então deu um dividend yield de 1,37. MXRF11 também pagou acima de 1%. O XPLG pagou 0,86 e assim sucessivamente. O que mais pagou aqui, o que mais alavancou a carteira aqui, foi o fundo TRXF11. Eu recebi um total de 137, referente a 55 cotas, deu R$ 2,50 por cota que eu tinha posicionado aqui. O valor da cota estava em R$ 100,52, então ele pagou 2,49% em um único mês. Então quem comprou aqui no último mês realmente está com uma rentabilidade muito acima da média. Lembrando que teve pagamentos não recorrentes. Já nesse próximo mês aqui, os dividendos vão voltar ao normal. Na maioria das vezes ele paga R$1 por cota. Então aqui está o gráfico do percentual. A minha carteira pagou aqui 1,22% agora em janeiro de 2025. Mas aí, eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui como que está a sua carteira. Se você está comprando, está se posicionando ou de repente tirou um pouco o pé do acelerador. O que você está fazendo aí com os seus investimentos? Lembrando que se você quiser ter acesso a essa planilha aqui de controle de fundos imobiliários, eu deixo ela 100% grátis. Basta você assistir o vídeo que vai aparecer aqui, não cobro nada, é uma forma de retribuir com vocês. E a forma que você tem para retribuir comigo é justamente se inscrevendo, deixando seu like, deixando um comentário para ajudar aqui e assistir todos os vídeos.